Sementes, diálogos para plantar, colher e dispersar ideias. Olá, eu sou a Jennifer Thomas. Oi, eu sou a Thalissa Monteiro. Esse é o Sementes, um podcast sobre o que nos move e o que nos desafia na questão ambiental. A nossa proposta é ir além dos dados e conectar ecologia com cultura, hábitos, estilo de vida e, por que não, também com a espiritualidade. Nesse episódio, vamos falar sobre como começamos a nos envolver com esse tema e como percebemos a complexidade das escolhas que nos cercam quando tentamos buscar a tal da vida mais sustentável. E para dividir esse novo quadro comigo, eu convidei a escritora, pesquisadora e professora de yoga, a Thalissa Monteiro. Eu e a Thalissa, a gente se conheceu praticamente em uma outra vida, quando nós duas trabalhávamos em uma mesma redação de um veículo de imprensa nacional. E nos últimos tempos, nós duas começamos a produzir mais conteúdo de forma independente, a gente começou a perceber todas as dificuldades que existem na nossa área e para comunicar as questões ambientais, e assim a gente decidiu unir forças aqui nesse novo projeto. Então seja bem-vinda, Thalissa. Obrigada por entrar nessa junto comigo. Olá, estou muito feliz de estar aqui e poder discutir essas questões de forma mais profunda, com um pouco mais de tempo, além do que a gente faz nas redes sociais. E vamos lá! Para quem escuta a gente, né, começar a conhecer a gente, conta um pouco sobre a sua história, sua trajetória, e como que você chegou, né, nessa área ambiental. Bom, então, não é uma trajetória nada linear, mas eu costumo dizer que isso está na minha vida desde sempre. Então, eu cresci em meio à natureza, na Serra da Mantiqueira, no interior do Rio de Janeiro, com muitas cachoeiras, montanha. Então, isso sempre fez parte assim do meu convívio, do meu dia a dia. E aí, eu me formei em jornalismo, fui morar em São Paulo, onde eu te conheci. E lá eu caí na editoria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, onde todas nós éramos apaixonadas pela questão ambiental, né, principalmente. E foi quando eu comecei a entender essa relação humano-natureza, os impactos, né, que o ser humano estava causando, de forma um pouco mais concreta. Mas eu sentia falta, assim, dentro do jornalismo, de uma análise mais profunda dessas questões, até um pouco mais filosófica. E somado a isso, né, na minha vida pessoal, não me adaptei à vida em São Paulo, essa dinâmica de redação, eu sentia muita falta dessa natureza onde eu cresci, e foi quando eu decidi voltar. Comecei a dar aula de yoga, né, nessa cidade onde eu moro hoje, no interior do Rio. E aos poucos, todas essas pautas, né, a espiritualidade, a filosofia, a sustentabilidade, elas foram encontrando assim um caminho, elas foram se conectando para mim. Eu acho que especialmente depois da pandemia, onde a gente se viu muito parte, né, dessa crise sistêmica que está acontecendo, e foi quando esses assuntos eles começaram a conversar. E hoje, então, eu pesquiso ética ecológica, eu faço um mestrado em filosofia, e onde eu vou justamente tentar entender essa relação do humano com os outros seres, né, humanos e não humanos, atravessados por todas essas questões ecológicas e também dialogando com outras visões de mundo. É interessante te ouvir falar, porque às vezes a gente tem essa ideia de que quem nasce já num lugar um pouco mais verde, com natureza, né, que já está automaticamente posto a compreensão, né, sobre a relação com o meio ambiente e tal, mas pelo que você está dizendo, não foi bem assim também, né? Crescer, né, em meio à natureza, quando você vive com isso desde sempre, né, é difícil perceber o quanto isso é importante até que te faça falta. Era simplesmente a minha vida, era onde eu cresci, né, fazia parte ter uma horta no quintal de casa, brincar no quintal. E isso não era muito racionalizado através dos dados ambientais, né? Mas quando eu comecei a entrar nesse universo de entender a sustentabilidade de uma forma
mas assim, pelos estudos e por tudo que estava acontecendo, toda essa natureza ela estava dentro de mim, assim, gritando e dizendo que aquela causa era muito importante. Mas eu queria saber de você, onde que você cresceu, como é que foi, você sente isso também, essa diferença? Foi bem diferente da tua experiência, mas eu também não sou de São Paulo. Eu nasci em Londrina, no interior do Paraná, e é uma cidade média, grande, né? Então sempre tive uma vida urbana. Esse contato assim mais próximo com a natureza foi muito ou de sair aos finais de semana para passar uns dias numa fazenda, um lugar um pouco mais natural, mas assim, não do dia a dia. E aí, ao longo da vida, né, enfim, conforme eu cresci, fui ficando mais velha, fazendo as minhas escolhas, mas as escolhas de viagem, né, ou por onde passar férias também sempre foram muito mais urbanas. Assim, eu não tive esse contato super próximo com a natureza na infância ou na adolescência. Eu tenho dificuldade até de buscar na memória, assim, sabe? Teve uma fase da minha vida que aos finais de semana eu ia bastante para uma fazenda, mas meio que para aí. Não consigo mais recuperar, assim, sabe? Fico pensando, gente, para onde que eu fui? Mas acho importante a gente dizer também, né, que essa experiência de onde a gente cresceu não necessariamente vai fazer uma pessoa que cresceu na natureza gostar da natureza ou uma pessoa que cresceu na cidade não gostar, né? Simplesmente tem mais chances da gente querer proteger aquilo que a gente já conhece e ama. Mas a gente pode entrar nisso por outros caminhos, que eu acho que foi o seu caso também, né? Sim, com certeza. E, enfim, como qualquer outra coisa na vida que a gente descobre que a gente gosta, né? Que a gente fica mais velho, cursos que a gente faz, se você gosta de aprender idiomas, se você descobre uma culinária que você, enfim, nunca tinha provado até os seus 20 anos, a gente vai criando experiências e que podem mostrar que a gente também gosta de estar num ambiente natural, de estar numa floresta, de ir pra praia, de entrar no mar, assim, né? Tem essa curva de aprendizado também pra gente se descobrir como pessoas, né, seres que também podem ficar bem num ambiente mais cercado por natureza, né? E para mim esse caminho ele foi totalmente vinculado com a vida profissional, porque eu me formei em jornalismo e aí fui para São Paulo, o oposto, né, de buscar uma vida natural, o caos de São Paulo. E aí em São Paulo, meu primeiro emprego que me colocou mais na rua. Eu trabalhava para um guia de turismo que hoje não existe mais e parte do meu trabalho era viajar. Então eu passava 2, 3 semanas fora de São Paulo, voltava para São Paulo, fazia as coisas, escrevia e tal, a gente entregava o trabalho que precisava entregar e viajava de novo. Então nisso eu conheci, enfim, fiz viagens para o Nordeste, fui pela primeira vez para a Amazônia por esse trabalho, depois para regiões da Serra Gaúcha, Santa Catarina, e comecei a ter esse contato por uma experiência profissional, que também foi completamente aleatória, completamente ao acaso. Enfim, tive sorte no meu primeiro emprego. E é isso que dá essa sensação, assim, né, de eu caí nessa área, né, que eu caí numa cobertura de rua, numa cobertura ambiental. Mas não sei se você tem essa sensação, porque pela forma como você contou que você chegou em São Paulo e no seu primeiro emprego, você queria, por exemplo, aquela editoria? Foi uma coisa que você escolheu? Assim, quando você se viu jornalista, você pensou, quero trabalhar com meio ambiente? Não, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu queria ser jornalista de guerra, queria trabalhar Uau! Bom, cobrir meio ambiente, dependendo do que você faz, pode ser uma não é, guerra. pode ser uma guerra. Exatamente. Eu sempre gostei muito das questões humanitárias, né? Quando eu era estudante, eu cheguei a fazer uma viagem com Médicos Sem Fronteiras, enfim. Mas caí nessa editoria, era onde estavam precisando de alguém, né? Eu era recém-formada. E era isso, era dividido em ciência, tecnologia, meio ambiente, e eu me apaixonei pela área ambiental.
Eu percebi o quanto que, na verdade, aquilo estava assim na minha vida, quanto que aquela preocupação era minha desde sempre, né? Mas ganhou essa forma a partir do momento que eu comecei a trabalhar lá. Inclusive, isso foi influenciando na minha vida pessoal, porque eu parei de comer carne exatamente nesse trabalho, porque eu comecei a ver os estudos, né, sobre o desmatamento relacionado à pecuária, e eu fui, então, repensando, assim, todo o meu modo de vida a partir dessa questão profissional. Mas era aquilo. Então eu queria olhar para isso de forma um pouco mais profunda, além dos dados, né? Que no jornalismo a gente tem esse costume de buscar muitas estatísticas, de comparar os resultados, né, de uma ação ambiental com uma ação convencional. E eu sempre senti que tinha coisas muito além daquilo, que eram muito mais profundas, que diziam muito sobre o nosso modo de vida. E foi o que a espiritualidade, assim, o autoconhecimento também me deu muito. Outras filosofias, outras visões de mundo, né? Como o yoga, o budismo, os saberes indígenas. Então, eu fui mergulhando a partir desse lugar, né? Mas foi realmente o ponto de partida aí para eu me envolver nessas questões. E eu lembro quando você decidiu sair de São Paulo, assim, eu lembro que era uma coisa muito engraçada, assim, que a gente falava meio tirando um sarrinho, né? Falou, poxa, a Thalissa tá saindo de São Paulo, do emprego que todo mundo quer, que as pessoas lutam para ter, e ela tá indo dar aula de yoga. Como que foi isso pra você, assim? Como... Eu também falava isso para mim. Por um tempo, assim, na verdade, acho que desde o começo, desde que eu cheguei em São Paulo, né, eu já tinha essa compreensão de que eu precisava estar ali por um tempo e aprender algumas coisas, mas não era ali que eu queria construir minha vida, não era daquele jeito, né, naquele ritmo de vida. E aí eu acho importante dizer que eu não acho que estar na cidade te torna uma pessoa menos sustentável, ou que você não possa ter uma vida sustentável, né, e ecológica dentro da cidade. Tem iniciativas incríveis acontecendo, como as hortas urbanas, os mutirões, mas não era para mim. E o tempo de tomar essa decisão foi mais difícil do que sair, né? E decidir fazer o caminho de volta. Mas a gente ainda cresceu numa geração, né, Jane, que tinha muito caminho do sucesso assim, a ser trilhado. Então a gente fazia uma faculdade, terminava, conseguia um emprego dos sonhos e ficava nesse emprego. E eu fiz tudo isso e cheguei nesse lugar e pensei, não é aqui que eu quero estar. Então foi difícil fazer esse caminho inverso, né? Quase que andar na contramão. Não me arrependo nem um segundo. Eu precisava passar por aquela experiência, mas eu acho que até quando a gente fala de questões ambientais, a gente está sempre na contramão de alguma coisa, né? Porque o nosso modo de vida, o modelo hegemônico assim da modernidade, ele é um modo de vida que não é sustentável. Então, a cada dia a gente precisa fazer uma escolha que está na contramão disso tudo. Então, por exemplo, para minha alimentação, né, as causas que eu apoio aqui na minha comunidade, na minha cidade, a composteira que eu faço com os resíduos orgânicos que eu gero, o conteúdo que eu produzo, mas para você pode ser outras coisas, né? E o que é isso no seu dia a dia? O que é a sustentabilidade para você? Onde que você se vê apoiando a vida no planeta? Uma coisa que eu acredito que é a nossa profissão, né? Assim, eu gosto de acreditar que o jornalismo que a gente faz já é também uma forma de contribuir para alguma mudança, né? Por menor que seja. Acho que principalmente nos primeiros anos, assim, de profissão, porque eu também estava aprendendo sobre esse assunto, né? Assim, eu fui aprendendo fazendo, né, assim, fazendo as matérias, acompanhando as pautas, isso tudo a gente está falando aí de uma trajetória de 10 anos, né? Então,
Quando eu comecei, eu estava recém-formada, não sabia nada, eu tinha acabado de sair da faculdade de jornalismo, comecei a seguir nas oportunidades que apareceram. Então, todo esse conhecimento sobre aquecimento global, mudança do clima, o que gera todos esses problemas, eu fui aprendendo na apuração de cada reportagem. E aí esse é um grande, assim, é ótimo, né? Porque a gente tem conhecimento, a gente sabe, a gente vai adquirindo informação, mas começa a ficar meio desesperador, porque quanto mais a gente conhece, mais também a gente entende que o buraco é muito mais embaixo, assim. Você também, você trouxe agora, né, esse exemplo da alimentação. Eu não sou vegetariana, né, eu como carne, como proteína animal, bovina, enfim, não tenho nada que eu não coma. E fiz uma vez uma reportagem de campo sobre as queimadas na Amazônia, e que era justamente sobre isso, né, sobre a ocupação das terras com gado, que tem uma questão fundiária, enfim, também tudo é muito mais complexo do que só dizer, estão criando boi, assim, é tudo muito mais complexo, mas, assim, de conseguir ver, né, de ver literalmente eu ali enxergar uma área recém-desmatada e queimada e que estava sendo ocupada e com boi, e aí voltei dali, assim, ainda mais transtornada, pensando, nossa, tipo, é isso que... Mas também não é só isso, né? Não são todas as pessoas, não são todos os produtores que desmatam e que cometem as ilegalidades. Então, tudo é muito difícil. E aí, quando eu penso, então eu vou reduzir meu consumo de proteína animal, de proteína bovina. Eu falo, vou comer peixe. Aí você começa a se informar sobre pesca. Aí você vê que é um outro desastre. Assim, não tem, assim, fica uma situação meio tipo, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Assim, nada é suficiente, meio desesperador. Mas isso também é parte do sistema para que nada seja feito, né? Porque você fica tão atordoado que a inação, né? Você não fazer nada é muito mais fácil, né, do que você tentar se informar e tentar mudar alguma coisa do seu padrão, do seu estilo de vida. O que é difícil nessa questão ecológica é que a gente descobre que ela não é só ecológica e não é só ambiental, né? Que é uma questão, é uma crise sistêmica. Tem um físico, o Fritjof Capra, que ele fala que essa é uma crise de percepção. A nossa visão de mundo, ela leva a essas múltiplas crises que elas vão se entrelaçando. E aí é muito desanimador mesmo quando a gente chega num problema e vai olhar para esse problema, né, de forma mais profunda e ver que ele está entrelaçado com muitas outras causas. E que não existe uma solução simples para um problema tão complexo, né? Então não é só você parar de comer carne que isso vai se transformar. E aí que eu acho que a nossa ação no mundo ela fica um pouco desesperadora, porque a gente começa a confundir essa ação individual com a ação coletiva, a mudança social. Então, dentro assim do meu ativismo, né, da minha vida, eu cheguei a alguns lugares que me ajudam a me manter nessa causa, e um deles é desapegar da perfeição, do resultado também. Então, é fazer o que é possível dentro da minha realidade, o que aparece para mim, né, o que se mostra para mim, e aí tentando ir contribuindo um pouco com essa teia de crises e de soluções que a gente está falando. E aí, Jenny, eu acho que tem uma coisa importante da gente dizer também, que é o próprio nome disso, que a gente chama de meio ambiente. Quando a gente fala de meio ambiente, a ideia é que existe um pano de fundo para a vida humana se desenrolar e que a vida humana é o centro de tudo isso que acontece no planeta. Então, isso tem um nome, né, dessa era que a gente está vivendo na história do nosso planeta, que é o Antropoceno. E ele é o disparador de todas essas crises, porque a partir do momento que a gente se enxerga como protagonistas da vida do planeta, o resto, os outros seres, né, e o resto da natureza é simplesmente recurso para que a gente evolua enquanto espécie. Isso funcionou por algum tempo, mas agora eu acho que está todo mundo chegando numa conclusão de que é um caminho assim que a gente está trilhando para o abismo.
para mim, a gente precisa ir na fundação desse problema, e é óbvio que não é todo mundo que vai fazer isso, né? O jornalismo ambiental ele lida muito mais com os fatos concretos, e isso é super importante, a gente precisa de tudo para trabalhar nessa questão, mas a gente precisa ter pessoas olhando para essa engrenagem da sociedade e repensando essa engrenagem para que a gente possa mudar a partir de um lugar estrutural e não só mais ficar enxugando o gelo, né, com as nossas pretensas soluções, assim, de limpar a água, limpar o ar, enquanto isso a gente continua produzindo destruição. Eu estava também lendo ontem um livro para ter ideias do que falar aqui, de um antropólogo, Bruno Latour, em francês. Sim. E aí ele fala, né, sobre como a própria palavra crise também já passa uma ideia de que é algo que a gente vai superar, que a gente vai atravessar. Temporário, né? Então, uma crise é algo passageiro, né? Uma crise no casamento, uma crise no trabalho, uma crise é algo enfim, que você resolve e que passa. E a palavra, né, o ambiental, né, crise do meio ambiente, que é isso, estamos separados daquilo, a gente não tem a ver, né, com as pessoas. Então, a própria forma de falar sobre isso já dá o direcionamento errado, né, e que, na verdade, é uma transformação da forma como o mundo existe, é uma mutação do que a gente entende como real, porque a mudança do clima, ela já existe, né? A gente já tem os efeitos, então ele já é algo que está acontecendo, a gente já está vivendo isso e vai piorar. Então não é temporário, né? Não é passageiro, não é algo que a gente vai conseguir resolver. A gente tem que se adaptar e mitigar o que ainda dá, né? Nossa, é muito importante falar isso, né? Porque são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma é a gente lidar com esse mundo que precisa morrer, né? Essa forma de mundo que precisa morrer, e ao mesmo tempo cuidar do que está nascendo, das possibilidades do que pode vir a ser. Então, esse momento de, quem sabe, uma transição, né? Porque a gente ainda não sabe se vamos conseguir, enquanto espécie, continuar aqui no planeta, ele é complexo e desafiador justamente por isso, porque a gente não tá lá nem cá, né? Isso faz parte da minha pesquisa também, inclusive o Latour, né? De buscar outras cosmologias, outras formas de estar no mundo, de viver no mundo, que estão existindo junto com essa visão, né, da modernidade, essa visão hegemônica que a gente tem, principalmente europeia, estadunidense, que foi passada para o sul global através de um processo colonial. E essas outras formas de mundo, elas estão acontecendo, vivendo enquanto a gente vive essa daqui, mas elas são suprimidas justamente por uma colonização que vai além da territorial, mas que é uma colonização do saber, das formas de se produzir conhecimento, até da forma de ser, né? Então, essas outras visões de mundo, como os saberes indígenas, eles foram por muito tempo considerados primitivos, atrasados, enquanto na verdade eles estão numa relação muito mais resiliente com isso que a gente chama de natureza. Inclusive, muitas dessas visões, elas nem têm uma palavra para a natureza, porque eles se veem como parte integrada. E hoje, né, aqui no Brasil, os povos indígenas, eles são os grandes guardiões aí da nossa floresta. Então, tem algo que a gente pode aprender com eles, né? Na verdade, muitas coisas. E até o Ailton Krenak, quando fala nas ideias para adiar esse fim do mundo, né? Ele traz muito desse pensamento indígena, questionando esse modelo de vida ocidental. Tem o bem viver também, que é o modo de vida dos Quechua, aqui da América do Sul. Então, o Sumak Kawsay, que é um dos tipos de bem viver, né? Ele, por exemplo, tem uma palavra que é o Ailo, que seria essa comunidade estendida, não só de seres humanos, mas de tudo que faz parte do cosmos. E eles se relacionam dentro desse Ailo para manter essa harmonia.
Então, eles não se veem como centro da vida. A própria vida é o centro. E se a gente quiser sobreviver aqui enquanto espécie, a gente vai ter que olhar para tudo isso, né? Porque os dados, eles são bem alarmantes. Eu acho que uma coisa que dá um pouco de contexto é pensar que hoje mais de metade da população mundial vive nas cidades. De acordo com o dado do Banco Mundial, cerca de 55% da população está nos meios urbanos. E alguns dados do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima da ONU, eles fazem relatórios com frequência, né? Eles têm aí um período em que eles lançam esses relatórios e eles atualizam os dados ou trazem dados novos ou mudam a linguagem, né, da forma de falar sobre aquecimento global, fazendo com que fique mais incisiva quando é o caso para isso, e é. Agora eles estão sendo bem incisivos. No relatório, eles mostraram que desde a era pré-industrial, a humanidade já emitiu 2,4 trilhões de toneladas de CO2. E 58% desse total foi entre 1850 e 1989. E 42% foi entre 1990 e 2019. 17% de todo o carbono emitido foi lançado no ar só na última década. Para que a gente consiga ter uma chance de pelo menos 50% para estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, que é uma das principais metas do Acordo de Paris, as emissões de gases de efeito estufa, elas têm que atingir o pico entre 2020 e 2025. Ou seja, estamos em 2022, então o pico tem que chegar até no máximo daqui a 3 anos e cair 43% até 2030. Mas desde 2010, essas emissões estão crescendo, elas cresceram 12%. Não estamos fazendo o que precisa ser feito para chegar nesse caminho. E os resultados, enfim, são intensificar desastres do que a gente já está vendo hoje. Algumas regiões vão se tornar completamente inabitáveis, desertificação de regiões. São problemas bem humanos, né, na verdade. Assim, o que a gente vai ver, claro que outras espécies também vão ser prejudicadas, mas tudo que a gente vê de desastre natural, as chuvas, enchente, todos esses exemplos de crise ambiental, eles vão ficar mais intensos. Dá uma angústia, né? Como a gente estava falando, em pensar na dimensão dessa crise que a gente já está vivendo. É importante dizer isso, que já está acontecendo. Mas eu acho que a gente precisa respirar um pouco e voltar também para o que a gente pode fazer na nossa realidade, no nosso contexto. Então, até o nome do podcast, né, Nosso Impacto, é muito interessante porque quando a gente olha para todos esses dados, a gente sabe que o ser humano é o grande disparador dessas questões, mas aquela ideia de que o ser humano é o câncer do planeta, né, que se a gente saísse daqui o resto da vida estaria melhor, isso não ajuda muito nessa transformação, porque se nós somos o problema apenas, e se a gente só pode ser isso, né, então para que fazer alguma coisa? E na verdade, se a gente pensar o ser humano enquanto parte da natureza, é claro que ele tem uma função importante a cumprir, e talvez o caminho agora seja de descobrir essa função, né? De como a gente pode apoiar o restante da vida. Isso traz muito mais esperança, o que traz também mais vontade de agir a partir desse lugar, da gente se enxergar como um ser que pode ser importante na manutenção dessa vida. Então, acho que quando a gente pensa em passos para ter uma vida mais sustentável, mais ecológica, né? É preciso olhar para o contexto que a gente está vivendo, para a nossa comunidade, seja a comunidade de uma cidade pequena, mas também do seu bairro, do seu prédio, do seu trabalho ou de algum lugar que você visita, e ver quais são as demandas daquele local e com seus dons, né, como que você pode ajudar. E isso também no nosso próprio dia a dia. Talvez para você seja possível você mudar sua alimentação.
Ou então trocar os seus cosméticos por opções mais limpas, ou fazer uma composteira com seus resíduos orgânicos. Enfim, eu acho que é importante a gente entender que é um processo, então é preciso ter calma, né, e fazendo aos poucos, e também a gente vai errar, vai repensar, vai ver que não era exatamente aquilo, mas não deixar de se engajar, porque a gente está aqui para isso. Acho que por mais que tenha muita informação, né, que o conteúdo seja uma coisa um pouco atordoante, né, assim, a gente está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro, novas redes sociais, um monte de criador de conteúdo e tal, mas, querendo ou não, o primeiro passo é buscar informação e entender as coisas, né, assim, pelo menos um pouco daquilo que impacta na sua vida. Então, por exemplo, eu na cidade, delivery ou embalagens, resíduos, sabe? Uma coisa que tá muito prática no dia a dia, às vezes o que dá para substituir para não ser um descartável, para não ser a opção mais fácil. Pensar nas coisas que a gente vai comprar, priorizar aquilo que a gente sabe, que a gente consegue verificar a origem. Coisinhas assim, que elas parecem pequenas, mas que elas já podem fazer uma diferença. E eu também acho que é isso, de entender muito aquilo que cabe na nossa rotina e que cabe na nossa vida, né? Então, assim, fazer o possível, mas tentar. E aí, cada vez mais, assim, a gente vai vendo que cabe um pouquinho mais, né? Dá um primeiro passo e aí se acostuma com aquela nova realidade, aí faz mais uma coisa, vai entendendo. Às vezes, acho que a alimentação é uma das coisas que mais pegam, né? Mas às vezes, se não é para reduzir totalmente, que é o meu caso, por exemplo, eu ainda como carne, então, mas não como todos os dias. Eu não sou uma pessoa que vai querer um bife todos os dias, em todo almoço. Então, às vezes, reduzir um pouco já é alguma coisa que é diferente de consumir de uma forma exagerada. É importante a gente ter carinho com o nosso processo, né? E gentileza também, de que a gente cresceu muito sobre uma influência americana, né, norte-americana, de consumo extremo, enfim, tanto de conteúdo quanto de produtos de fato, e que é difícil fazer essa transformação, que a gente precisa mudar muita coisa assim dentro de nós e também com as pessoas que a gente convive para ir fazendo isso. Mas sempre tem algo que a gente pode fazer dentro do nosso contexto. Dicas para semear. A minha dica hoje, ela é um projeto que chama Selvagem, é um projeto da Dantes, uma editora carioca, em colaboração com Ailton Krenak, né, um pensador indígena. E esse projeto ele busca conectar a ciência ocidental, né, a ciência que a gente tem nas universidades, com o pensamento indígena, os saberes tradicionais, os saberes de outros povos originários, através de livros. Eles produzem também alguns cadernos gratuitos com esses diálogos, a partir desses diálogos. E a minha dica, de fato, que são as flechas selvagens. São alguns vídeos curtos no YouTube falando sobre a vida, sobre como a vida foi criada, sobre o tempo, sobre amor, a partir da conexão dessas duas visões. Então, é um projeto muito, muito lindo, que tem a ver com tudo que a gente está conversando, e eu recomendo bastante. Achei interessante, hein? Bom, enquanto a gente estava pensando nesse episódio, né, elaborando esse quadro novo, o livro que eu li, né, que eu consegui terminar nesse meio tempo, ele se chama A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. É uma ficção. Ele começa em 2024, se eu não me engano, vai de 2024, 2025. Então, assim, tá num futuro que não é tão distante de nós. E os personagens, eles vivem no meio de uma crise ambiental, uma crise econômica, e é um cenário de caos social. Não vou dar muito spoiler, mas tem várias referências com um pouco do momento que a gente está vivendo hoje.
Então, assim, para quem já tá sentindo o clima pesado demais, talvez não seja a melhor opção de leitura para relaxar, mas para quem gosta de ver como a ficção às vezes se aproxima da realidade, imaginar aí as possibilidades caóticas num cenário de caos ambiental, é uma leitura bem interessante também. Já tá na minha lista. Bom, acho que essa é uma boa mensagem para a gente chegar ao fim da nossa primeira conversa. Algumas reflexões para nossa vida. Obrigada, Thalissa, e até a nossa próxima conversa. Obrigada, Jenny. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Que a gente possa continuar se aprofundando nessas questões. E vocês que nos ouviram até aqui podem continuar nos acompanhando nas redes sociais. Eu sou a Jenny Ann Thomas. Eu tô no Substrack como Thalissa Monteiro e também no Instagram como Thalissa Monteiro. Obrigada para todo mundo e até a próxima. Até!